fez uma matéria bem bacana sobre ela, estava atuando no futebol universitário dos Estados Unidos, fazendo gol a rodo, inclusive artilheira das competições, sendo destaque, eleita jogadora do mês, jogadora do ano. E a gente conversava naquela época sobre um sonho dela que era se tornar atleta profissional. Tem uma diferença entre você ser atleta universitária e atleta profissional. Ela logo depois foi para Portugal e veio para o Brasil. Atuou, se não me engano, no Criciúma primeiro e depois na equipe do Atlético Mineiro e conquistou o acesso no final de semana à Série A do Campeonato Brasileiro. Laura, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cidade, ao Central do Esporte, aqui à sua cidade natal, que é Tubarão. O pessoal te acompanhando, já sua mãe, a Simone, inclusive, já pediu até o link. Quero te agradecer aqui pela participação e desejar muito bom dia, viu? Grande abraço. Bom dia, muito obrigado por me receber aqui. E é isso aí, pessoal acompanhando já. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre essa trajetória. Você começou aqui com 12, 13 anos, se não me engano, na ATFF. Até conversei com o André Farias, da Associação Tubaronense de Futsal Feminino, agora pela manhã. Foi muito cedo já pros Estados Unidos, foi fazer educação física, se formou. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória e como que foi iniciar no futebol de campo, no futebol universitário e esse destaque todo. Porque você se destacou muito, chamou a atenção de muita gente, tanto aqui no futebol brasileiro como também na Europa. Foi primeiro para o Marítimo, em Portugal, depois veio para cá. Conta um pouquinho dessa trajetória, a sua linha do tempo dentro do futebol. Então, comecei aqui, como tu falou mesmo, com o André e com o Betinho aqui em Tubarão, futsal, jogando futsal. Tinha uns 12, 13 anos. E aí acabei indo para Criciúma logo em seguida, com uns 14, 15. Como lá tinha um pouco mais de investimento e também tinha eu queria migrar para o campo, que aqui era só futsal. Fui para Criciúma, de lá consegui uma bolsa para jogar e estudar nos Estados Unidos. Fiquei lá 4 anos e meio, 5 anos por aí. Acabei me formando em educação física lá em final de 2022. Muito diferente do futebol profissional, o futebol universitário é bem diferente mesmo. E então saí de lá em dezembro de 2022, aí já em janeiro de 2023 recebi um contrato do Marítimo, fechei o contrato com o Marítimo lá de Portugal, da Ilha da Madeira. Fiquei, como era final de temporada, meio de temporada, eu só fiquei 6 meses lá, fiz um contrato de 6 meses. Aí saí de lá em julho, né? Julho de 2023. Voltei para o Brasil, já estava muito tempo longe de casa, voltei para o Criciúma. E no começo do ano passado, eu fui para o Atlético Mineiro. Laura, boa tarde. Quem está falando é o Boa Guilherme, tarde. prazer em falar com você. Quando você disse... Duas perguntas numa só, já vou começar com duas. Primeiro, como foi a tua transição do futsal para o futebol? Porque a gente escuta de atletas que é uma parte difícil. A gente teve o exemplo do próprio Falcão, o maior do mundo. No futsal a gente teve o exemplo do próprio Leozinho, que passou aqui pelo Ercílio Luz e está no Atlético Paranaense. E você, como fez essa transição bem mais nova do que eles, no caso, se você sentiu muito ou se foi tudo ao natural, se foi ok. E a outra pergunta é que você falou da tua trajetória e quando você quis voltar aqui para perto da sua casa, da sua cidade natal, se for único e exclusivamente por saudade ou por não se sentir segura tão longe, querer um carinho da família, como foi você querer voltar? Foi uma vontade tua? Então, em relação ao futsal, eu comecei a transição, não foi tão cedo assim, que nos primeiros anos de Criciúma foi só futsal, então eu acho que eu tinha por volta de uns 16, 17 anos já. Foi muito difícil no começo pelo fato de diferente, a grama da quadra, né, a chuteira do tênis de futsal, tudo. Não conseguia dominar muito bem a bola, então foi um período de adaptação que eu tive ali nos meus primeiros, acho que dos meus 17 aos 19, até quando eu saí para os Estados Unidos, foi um período mesmo assim, de adaptação. No começo não gostava muito, porque futsal é muito diferente, mas também tem algumas partes que eu aprendi no futsal que facilita no campo, que a gente, né, sabe jogar em espaços menores, então como o campo é maior, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade quando tem menos espaço. Isso eu acredito que ajude muito. Então depois que eu aprendi aprender a dominar a bola, a chutar, como que chuta, como que passa, que é diferente, acho que depois que eu aprendi isso que realmente, né, fui para frente, consegui outros times e sair ali de Criciúma. Em relação a voltar para o Brasil, eu já fazia muito tempo que eu estava fora,
E como eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos, eu acho que quando eu fui para Portugal, realmente foi um baque, assim, uma diferença. Por mais que Portugal tenha a cultura muito parecida com o do Brasil, eu acabei não me adaptando muito bem lá. Então, já misturado com a saudade de morar perto de casa, de estar perto de casa e tudo, eu acabei decidindo não renovar com eles lá, vim para cá. Como o Criciúma eu já tinha contato de antes, vim direto para Criciúma para não ficar parada. E aí fiquei uns 6 meses, 7 meses lá, e aí veio a oportunidade de ir para o Galo. Mas não foi só baseado na saudade de estar perto de casa, foi também pelo fato de eu não ter me adaptado muito bem lá em Portugal. Ô Laura, e a principal diferença do futebol feminino que você aponta nos 3 países que você citou? Estados Unidos, Portugal e agora aqui no futebol brasileiro, que é, digamos, um futebol ainda feminino que está engatinhando, né? Aos poucos a CBF investindo, com as divisões agora tem A1, tem A2, tem A3, os campeonatos estaduais dão vaga, inclusive, para a Série A3 do Campeonato Brasileiro. Quais as principais diferenças que você aponta? É ainda a questão do investimento e estrutura? Olha, eu acho que sim, pelo fato de, nos Estados Unidos e em Portugal, eu acredito que como a CBF aqui às vezes demora muito para soltar o calendário, muito desorganizado, e lá é tudo muito mais rápido. Já chega na temporada, tu já tem o calendário, tu já tem os dias, as datas, os horários de quando tu vai jogar, e isso aqui às vezes peca um pouco pela demora. A gente não sabe quando que vai jogar, não sabe o horário, não sabe onde, não sabe. Isso é tudo mais organizado lá fora. Então eu acredito não por tanta falta de investimento, mas acho que por uma falta de parar mesmo e sentar e olhar, não, vamos decidir aqui os horários, vamos decidir o calendário feminino inteiro, vamos mandar no começo do ano, para a gente não é uma coisa mais organizada. Eu acho que o investimento está melhorando muito, ainda um pouco menor do que o investimento que tem lá fora, mas acho que falta um pouco mais de organização. Acho que essa é Agora, a Guilherme, maior novamente falando, minha pergunta é uma curiosidade minha e de muita gente, tá? Que é normal fazer o comparativo da modalidade masculino com o feminino. Eu gostaria de saber a estrutura que você tem no Clube Atlético Mineiro, se ela é parecida com o masculino. Por exemplo, se você teve a oportunidade de jogar sempre ou às vezes na Arena MRV, que é um estádio novo, se você frequenta as instalações sempre da Cidade do Galo, esse tipo de comparativo que a gente sabe que no masculino tem em Belo Horizonte. Quais os espaços em comum você pode usar? O que você tem de estrutura parecida com o masculino? E ainda, para complicar um pouquinho mais a minha pergunta, quando você joga fora de casa, os clubes que você joga fora de casa, é no estádio, por exemplo, você jogou no Barradão, então a gente já sabe que o Esporte Clube Vitória disponibiliza o estádio que joga o masculino. Mas isso é regra ou é exceção? Geralmente quando você vai jogar fora de casa, os clubes que você enfrenta é no estádio onde o masculino também manda os jogos? Ou às vezes é no CT, né, por exemplo? Um comparativo de estrutura entre masculino e feminino do Clube Atlético Mineiro e dos clubes que você vai enfrentar quando joga fora de casa. Então, lá em Belo Horizonte, a gente acaba usando, durante a semana a gente usa 2 vezes o CT do Galo, no caso da Cidade do Galo. A gente não treina no mesmo campo que eles treinam, então a gente acaba treinando numa grama sintética que tem lá. Boa qualidade, tudo, é no CT, mas não é o mesmo campo que o masculino treina. É na mesma área, tudo, mas não é o mesmo campo. Isso 2 vezes na semana. O resto da semana a gente treina, como tá passando aí na foto, esse aí é na Vila Olímpica lá de Belo Horizonte, que aí o campo é destinado só pra gente. Então as nossas fisioterapeutas e academia, é tudo separado do masculino. No caso, o masculino é na Cidade do Galo, a gente tem a Vila Olímpica, que a gente tem as nossas fisioterapias, a academia e o campo, e 2 vezes na semana a gente treina no sintético do campo sintético da Cidade do Galo. Em relação ao estádio, à Arena MRV, a gente jogou lá uma vez só, que foi agora no jogo de ida das quartas de final contra o Vitória. A gente foi pela primeira vez, a gente jogou na Arena MRV. Vamos jogar lá de novo agora contra o Santos na semifinal do Brasileiro. Então é uma coisa que está acontecendo agora, que aconteceu o mês passado que a gente jogou pela primeira vez, e eu acredito que agora comece a ficar mais frequente a nossa utilização da arena do Galo. Em relação aos outros clubes,
Quanto o Vitória, por exemplo, a gente jogou no Barradão, só que teve jogos, assim como a gente mandou o nosso jogo das quartas de final, o primeiro jogo, em casa. Elas mandaram o jogo delas em casa, no Barradão. Mas os outros jogos do Brasileiro foram todos mandados com mando de campo no CT. Então, não é uma coisa com frequência, é uma coisa que acontece em jogos maiores, em final de campeonato. Isso são os momentos que a gente acaba usando o estádio do masculino. E outros times também, o Santos, por exemplo, a gente jogou contra elas no começo do campeonato, não sendo uma fase mata-mata nada, mas a gente jogou na Vila Belmiro. E elas estão sempre jogando na Vila Belmiro. Então, o Santos é uma equipe que a estrutura do masculino, quando a gente fala da Vila Belmiro, elas usam para todos os jogos. Mas o Santos é uma exceção. Acho que os outros clubes que a gente jogou contra o Vasco em casa, mas se a gente tivesse jogado com elas fora de casa, não seria no São Januário, seria em outro clube, no outro campo. Então, é uma coisa que ainda tem muito a se desenvolver para a gente poder usar o estádio, o campo do masculino, mas o Santos, por exemplo, é o time que mais dá acesso à Vila Belmiro. Aí agora o Galo está começando, a gente vai jogar nosso segundo jogo agora. A questão do Vasco, por exemplo, a torcida do Vasco da Gama, que é voltada ao futebol feminino, sempre cobra essa questão, porque o Vasco manda seus jogos no Arte Sul, que é o estádio... É um clube. Isso, é o Arte Sul. Tem um clube de futebol masculino, inclusive. Chamado Arte Sul, é no estádio Nivaldo Pereira. O Vasco manda seus jogos, que é em Nova Iguaçu, se não me engano. E aí, muitas vezes, jogos decisivos, o Vasco acaba mandando lá e o pessoal critica. Por que não em São Januário? Por que não abrir esse espaço do estádio que é utilizado para o futebol masculino e para todas as categorias de base do clube? Aí tem sempre essa reclamação, justamente. Queria que você falasse pra gente, Laura, em relação... Só para complementar ali, a gente, nos primeiros jogos, todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro, a gente manda na Arena Gregorão, que é em Contagem. Então, já dificulta para o pessoal que quer ir assistir, e nunca tem muito torcedor, porque é um estádio mais longe. Então, desse mesmo jeito do Vasco aí, a gente acaba jogando um pouco longe de onde a torcida mora. Acaba dificultando toda a questão logística, né, do torcedor que quer acompanhar o jogo. Até no jogo que foi na Arena MRV, a gente já viu um público ali até considerável, de um lado da arquibancada ali, praticamente lotando para apoiar a equipe rumo ao acesso à primeira divisão. Conta um pouquinho pra gente sobre a campanha, Laura, da primeira fase. O Atlético Mineiro terminou em terceiro, né? O Santos foi o primeiro desse grupo e agora vão se reencontrar numa semifinal, já com o acesso, né? As 4 equipes da semifinal já subiram para a primeira divisão. Fala um pouquinho pra gente como que foi construir essa classificação e também do jogo do último final de semana, que foi contra o Vitória, garantindo esse acesso. Então, a gente não começou tão bem quanto a gente queria. Os primeiros 3 jogos a gente só fez 1 ponto. Acabou empatando em casa contra o Botafogo. Depois perdeu para o Santos lá na Vila por 1-0. E depois perdeu para o Taubaté em casa também. Então, foi um começo meio difícil para a gente já estava meio desacreditado, assim. Só que a gente se uniu mesmo, teve foco, começou a pensar que a gente tem que subir, era o nosso objetivo, a gente tinha que fazer. E teve também a mudança de treinador, então isso acabou mudando muita coisa para a gente lá. E aí depois a gente começou a ganhar, ganhamos do São José, depois ganhamos do Avaí, empatamos com o Vasco em casa, e ganhamos do Minas Brasília lá em Brasília, que foi o último jogo, que foi no jogo que a gente acabou tendo a nossa classificação. O jogo do Vitória em casa foi também um jogo muito difícil, a gente acabou fazendo um gol, ganhamos de 1-0, mas fizemos o gol no último lance do jogo. Foi um jogo muito bom, por a gente estar jogando na Arena MRV, tinha 3 mil torcedores, o que pra gente foi uma surpresa, a gente não imaginava, foi uma segunda-feira à noite, então não sabia que ia ter tanta gente que iria assistir. E agora o último jogo, agora no sábado passado, lá em Salvador contra o Vitória, foi um jogo bem complicado, porque a gente não queria ir para lá sentado no resultado que a gente fez no primeiro jogo. Tivemos um primeiro tempo muito bom, com chance de fazer gol, com posse de bola, não tivemos quase nenhum risco de tomar gol. Mas no segundo tempo elas vieram para cima mesmo e foi bem difícil. A gente defendeu 45 minutos e a gente foi tomar o gol no final do jogo, aos 47. E como não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis, então fez o gol, deu mais 2 minutinhos ali, acabou o jogo. E acabou sendo com emoção mesmo nos pênaltis, foram batidos 9 pênaltis de cada, então
todo mundo acertou, só uma que errou do Vitória no final, na nona cobrança. E o bom que coroou uma trajetória nossa que começou muito difícil e que depois a gente, assim, é realmente assim, de superação, de a gente tá muito desanimada de achar que não ia dar, que já tinha acabado, pra gente, né, a gente começou a ganhar, começou a ter mais confiança e coroou, graças a Deus, nos pênaltis deu certo e agora a gente tá na 1 ano que vem. Laura, é assim, ó, as equipes entre masculino e feminino, elas têm mais ou menos o mesmo nível. Por exemplo, a Série A no feminino, ela se parece com os clubes da Série A masculino? Os clubes são mais ou menos os mesmos? Na Série B a mesma coisa? Ou não tem nada a ver? Assim, por exemplo, vocês subiram, tiveram acesso para a Série A. E a gente sabe que no masculino o Atlético Mineiro está sempre na Série A. Tem a ver essa coincidência ou não? Ou é muito diferente? Se a gente pegar a Série A masculina e a feminina, a gente vai ver muitos clubes diferentes. Não, a maioria são os mesmos clubes. É Corinthians, São Paulo, todos os times ali de São Paulo. A única de São Paulo que é diferente é o Ferroviária, que no masculino não sei se está na B ou na C, mas o feminino está sempre na primeira divisão. Aí tem o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, agora o Galo, o América. O América também está sempre na primeira no feminino. Mas a maioria, assim, em forma geral, são os mesmos clubes. Aí tem o Sport, Juventude, são tudo... agora o Fortaleza também subiu, o Botafogo, todos os times, tudo do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte. Então, acho que a maioria em si, uma vez ou outra, que tem um time que no masculino não tá na primeira divisão e no feminino tá, como, por exemplo, esse ano o 3B da Amazônia, eu acredito que seja um time só feminino, acho que não tem um masculino. Então, mas a maioria é a mesma mesmo. Tem o Real Brasília também, que inclusive é adversário do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, é isso? Isso mesmo, vamos jogar contra o Real Brasília dia... Não tem o dia ainda, acho que ou é dia 5 ou dia 6 de agosto, lá em Brasília, que o Real Brasília, não sei também se é um time só feminino, eu acredito que seja, mas o Real Brasília é um time, o Minas Brasília também é outro time que é só feminino, e vamos jogar contra elas na Copa do Brasil. Ô Laura, tem uma curiosidade minha, no Santos, inclusive tem uma atleta que é aqui de Rio Fortuna, e eu queria saber de você se ao longo aí da sua trajetória no futebol feminino aqui no Brasil mesmo, ou até no futebol europeu, quando você passou, ou no norte-americano, se encontra muitos atletas aqui da nossa região. Eu sei que a gente tem no Criciúma a Letícia Mendes, mas acho que ainda está na categoria de base. Chega a encontrar, tem essa convivência, já teve algum contato com alguém que seja daqui também? É muito raro, mas já tive, sim. Lá quando eu fui para os Estados Unidos, tinha uma menina de Rio do Sul, que jogava comigo. No Galo, ano passado, tinha a Tamires, que é de Balneário Camboriú, que agora está jogando no Avaí Kinderman. De cabeça é assim, mas tem muita gente do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina é realmente um pouco mais difícil, mas sempre tem uma ou outra, assim, mais perdida. A gente se acha, mas é mais difícil. Ô Laura, para fechar a minha última aqui, se o futebol feminino brasileiro tá forte ao nível de trazer os jogadores de outros países da América do Sul para jogar no Brasil, se você vê Argentina, Paraguaia, Uruguaia jogando no Brasil. Tem. Nosso time tem Argentina, tem colombiana, tem paraguaia, e muitos clubes também, no Cruzeiro também tem muita paraguaia, muita colombiana. A gente vê sim Uruguai, a gente vê bastante gente aqui da América do Sul vindo para o Brasil, que eu acredito que aqui o futebol seja um pouco mais, futebol feminino um pouco mais evoluído do que nos outros países. O investimento é um pouco maior, então acaba sendo um atrativo para essas meninas de outros países da América do Sul vir para cá. Ô Laura, eu quero agradecer, viu, você pela participação. Tem aqui o pessoal mandando mensagem, inclusive, a Rosemary Pereira Benedetti, a Laura é a melhor, tá dizendo aqui. A Simone Pereira Maria, que é a sua mãe, a Laura Maria, ela é craque, mandou aqui pra gente também. O William Goulart aqui no nosso WhatsApp mandou, ó, boa tarde, Caio e Guilherme Falquete, a tua convidada é minha conterrânea, do bairro São João, Margem Direita, é isso? Deixar o espaço pra você mandar um abraço aí pra tua família. Isso mesmo, aí eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, um beijo pra minha família e é isso aí.
Esse espaço é sempre importante, né, Laura? Para você conseguir também divulgar o seu trabalho, tem as suas redes sociais, os jogos passam no Sport TV, tem também os canais do YouTube que fazem a transmissão e você falar com o seu público aqui da sua cidade. Eu achei interessante a gente contactar a Laura, ela inclusive foi muito solícita, né? Ainda dei sorte que ela tá de folga até terça-feira, já entrei em contato pela manhã, logo a gente já conseguiu marcar essa entrevista aqui. Quero te agradecer, viu, pela participação aqui e volte mais vezes, tá convidada mais vezes para participar aqui, para divulgar os seus resultados, para falar dos jogos, das conquistas. É sempre muito bacana e quando estiver aqui em Tubarão, vir aqui até o estúdio da Rádio Cidade, viu? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado aqui pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. É isso que às vezes falta em cidades como Tubarão, assim, de convidar a gente para vir aqui para falar do futebol feminino, que às vezes fica um pouco deixado de lado, e até o futebol em geral em Tubarão, porque a gente precisa que o povo de Tubarão saiba dos atletas que vieram daqui, para a gente também dar representatividade e ver as crianças de hoje em dia que estão aí querendo chegar no futebol profissional, que eles, né, conseguem ver que dá, que é possível, que só trabalhar. É isso aí, mas muito obrigada. Muito obrigado, Laura Maria, atleta do Atlético Mineiro, conversando conosco. Ela que é meio campista, bateu um papo conosco, veste a camisa de número 8 do Clube Atlético Mineiro. Muito bacana, muito obrigado. A gente vai fazer